Olá, namastê, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui todas as quartas-feiras, Momento, os 4 saberes. Bem-vindo a todos aqui, mais uma vez, estamos iniciando essa live, nossa live de quarta-feira, toda quarta-feira, estamos juntos aqui. Boa noite, queridos que estão chegando, venham. Fico feliz de estar recebendo vocês aqui em minha casa. Hoje em minha casa. Nas últimas lives nós tivemos em vários lugares muito especiais por aí afora, e hoje estamos num lugar muito mais que especial, que é a minha casa. E a gente está aqui com vocês nessa live, né? A nossa primeira live de maio, nessa quarta-feira. Então vamos conversar algumas compreensões que o yoga nos traz, algumas dinâmicas do funcionamento de nossa mente, e em especial aquilo que atormenta, aquilo que escurece, aquilo que confunde a nossa mente por um acúmulo de algumas toxinas. Então, bem-vindos todos vocês. Eu quero convidá-los para participarem dessa live, e eu quero iniciar com um mantra que ele será muito importante para nós daqui a pouco, quando eu for falar um pouco mais sobre ele, e a importância dele no desenvolvimento da memória e no clareamento da mente, ok? Em especial nos caminhos do aprendizado necessário, tá certo? Então, bem-vindos todos que estão chegando, e vou receber a todos os amigos aqui, entoando com vocês um mantra que vocês vão poder acompanhar no coração, vão poder acompanhar na sua frequência. Para você que não compreende o mantra, vibre no sentido da luz da inteligência, da luz da compreensão dos estudos, do conhecimento, da sabedoria. Vibre como se fosse uma labareda, um tédias, uma luz do Espírito Santo, criando uma fagulha de clareamento, de entendimento das coisas. O próprio Salomão, nos seus livros de sabedoria, ele olhava já para esse tema da importância de evocar diretamente de Deus a compreensão, a iluminação, a clareza dos entendimentos superiores. E é o que nós vamos começar então com este mantra chamado Sahana. Vou convidar vocês para fazer o mantra comigo, elevando o nosso grau de compreensão da vida. Vamos juntos? Unam suas mãos diante do seu coração, diante do peito. Visualize o sol divino, o sol do Espírito Santo. Visualize o sol da Brahma Shakti, da luz divina sobre todos nós. Reconheça este poder e vamos evocá-lo para o nosso conhecimento, para o despertar da sabedoria em nós, para o despertar da inteligência madura, inteligência espiritual em cada um de nós. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. O ser sagrado que eu sou reconhece e reverencia o ser sagrado que você é. Namastê. Namastê. Você que está chegando, nós estamos iniciando o Momento, os 4 saberes, toda quarta-feira aqui, e depois fica a gravação lá também no canal da Ayurveda Terapias no YouTube, na playlist Momento, os 4 saberes. Bem-vindo todos que estão chegando, fico muito feliz em poder estarmos juntos aqui olhando para os saberes da vida. Quando você pensa que nós somos constituídos pela composição dos 5 elementos que dão existência material à realidade do universo, o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento espaço, esses elementos, chamados na tradução de yoga de Prithvi, Jala, Agni, Vayu e Akasha.
Esses 5 elementos combinados vão nos dar a nossa estrutura de vida material, né? Então, o elemento terra e o elemento água combinados nos dá uma certa constituição, uma certa psicologia, uma certa natureza física que nos dá uma propensão para mais estabilidade. O elemento água e fogo nos dá mais uma fervura, um ânimo, uma liderança e um poder grande para a luta. E o elemento ar e espaço nos dá imaginação, criatividade, o mundo do pensamento. Quando você pensa então que esses elementos em nós, eles podem começar a acumular a quantidade deles. Por exemplo, se você come alimentos que deixando você mais pesado, mais sonolento, você também pode ficar com a sua mente também mais pesada, mais sonolenta, mais lerdo, mais lento. Quando acontece desses elementos acumularem em você negativamente, você começa a ter uma dificuldade maior de enxergar a natureza real das coisas. O acúmulo desses elementos em nós, a presença excessiva desses elementos, pode nos deixar então com a mente mais obtusa. Hoje eu quero falar para vocês de como que esse acúmulo desses elementos pode gerar na nossa mente um estado não muito favorável e vai às vezes envenenando, vai às vezes tomando um rumo diferente. Por exemplo, quando você come algum alimento muito suculento, muito maduro, muito gostoso, na sua boca é uma delícia. Você sabe que parte desse alimento vai se transformar em eliminação. Mas se você tem má dificuldade com as eliminações, suor, tá? A urina, as fezes, se você tem dificuldade com a eliminação, aquele alimento que entrou em você e deveria gerar saúde, ele começa a gerar o quê? Toxinas, toxicidades e obstrução inclusive dos sentidos, dormindo mal, tendo a mente agitada, ok? Tendo estados mais de medos temerários, né? Deixando a gente irritado quando, por exemplo, a bilis entorna um pouco mais. Então você sabe que os estados dos elementos materiais em nós têm um efeito em nossa mente, nos estados mentais. Então, você vai então começar a perceber que se esses elementos podem agrupar em nós e não ter um fluxo de assimilação, transformação e eliminação adequados, você pode então ter obstrução do seu fluxo de energia, do seu fluxo de vitalidade. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. O predomínio do elemento terra em nossa existência pode gerar em nós um estado de obstrução da inteligência, obstrução do pensamento, baixa clareza do entendimento das coisas. Então, o excesso desse elemento terra em nossa mente, em nosso estado mental, lá recebe um outro nome, a energia do elemento. Mas vamos ficar pensando dessa maneira, o elemento com o efeito na mente. Essas obstruções, então, na mente, agem como raiz das aflições, até porque a aflição, nesse caso, é o impulso natural do seu corpo para despertar a sua busca pela saúde. Então, se o intestino não elimina, por exemplo, você procura um jeito de fazer a eliminação. Vai tomar ervas laxantes e assim por diante. Se congestiona as suas fossas nasais, vai aplicar óleos picantes, vai cheirar algumas pós de ervas que limpam essas regiões do seu sistema respiratório superior. Então, dentro disso, nós precisamos encontrar formas de limpezas, de purificações e, ao mesmo tempo, nós mantemos a nossa mente livre, limpa de certas toxinas que vão nos dar uma visão errada da vida, gerando então ansiedade, estresses, medo, né? E tendências mais à tristeza e à depressão. Bom, sabemos então que alguns elementos congestionados na mente são prejudiciais à nossa vida física, à nossa vida emocional, à nossa vida de relações, tá? O nosso ânimo ao despertar de manhã, a nossa paz ao deitar à noite. Portanto, então, é fundamental, e no yoga é muito importante, as práticas de purificação e as práticas de melhoramento da qualidade dos elementos em nossa saúde, para que nós possamos respirar a nossa natureza natural. Desobstruindo quem nós somos, os canais liberados, o fluxo da nossa natureza espiritual começa a ser emitido com mais fidelidade, com mais tranquilidade. Ainda assim, sofreremos um certo impacto dos elementos, do ego,
essa noção de para mim, ok? O modo como que a mente e a inteligência olha para as coisas, cultura, ancestralidade, sempre estaremos sendo influenciados pelo campo da existência. Mas há algo em nós, a alma imortal, a alma além dessa experiência mortal, chamada João, chamada José, chamado Maria, além dessa experiência mortal, a nossa estrutura imortal, vívida, precisa ser acionada. A nossa natureza espiritual, ela existe em si, nos motiva, nos move e ao mesmo tempo, criando a estrutura de manifestação nesse corpo, precisa que essa estrutura lhe dê condições de mostrar ela mesma. Então, observe. Por exemplo, se você pega um aparelho de mergulho, um escafandro, e ele está com alguns limites, né? Um furinho, um estrago, o sistema de respiração não está muito bom, o seu mergulho não será de excelência. Você está lá pronto para mergulhar, é um bom mergulhador, o seu equipamento não ajuda. Assim se dá com a nossa alma e nosso corpo. Precisamos tornar esse equipamento o melhor possível para a alma executar a sua tarefa. Claro que o ego pode nos levar a cuidar apenas dele e apenas do corpo ou apenas da existência material. Claro, nós ficamos tão preocupados com a qualidade do aparelho que esquecemos de que uma vez melhorado o aparelho é para que ele manifeste as qualidades do ser, do motorista, do carro, do mergulhador, do escafandro, do astronauta, da espaçonave. Nós temos uma alma imortal. E essa alma busca executar o seu talento, executar a sua experiência existencial, a sua experiência final, que é a evolução, e esse prapti, essa eterna aproximação da luz divina. Perfeito? Bom, compreendido isso, esses venenos mentais foi tratado pelo sábio Patanjali, o grande sábio do yoga clássico. Ele trata no capítulo 2 sobre esses kleshas, né? Desde lá, a gente já começa a ouvir desses venenos mentais, essas obstruções, ou esse acúmulo indevido de substâncias na mente, que vem do corpo para a mente, e que vem também de outras fontes energéticas. Essas obstruções proporcionariam, então, uma má qualidade de vida, uma péssima experiência existencial. Perfeito? Vamos ver, então, um pouco sobre isso com vocês. Vamos ver sobre esses kleshas, já que nós temos 5 elementos, portanto, o acúmulo também vai nos dar 5 venenos mentais a partir do excesso dessas substâncias em nós. O excesso do elemento terra vai gerar em nós uma dificuldade de compreensão da vida. O acúmulo do elemento terra, Pritiv, ajuda-nos a nos dar estrutura física, mas o excesso dele na mente, em especial numa qualidade mais lerda, tamásica, igual o barro, por exemplo, só vocês terem uma imagem, deixa nossa mente com pouca capacidade de compreender as coisas. Ficamos obtusos, de inteligência lerda, a tal ponto que você vê pessoas conseguindo muito pouco resultado na aprendizagem das matérias curriculares, né, da educação secular. Então, dentro desse caminho de percepção, a vidya, ou o não conhecimento, a obstrução que flua a natureza do nosso conhecimento, já que a alma é portadora do saber divino. Lembra que toda sabedoria vem de dentro de nosso ser, que educar é tirar de dentro para fora aquilo que pertence à alma, à natureza do ser. Mas se essa mente está obstruída, como uma janela de vidro transparente, cheio de cortinas densas, blackouts, o que nós vemos do outro lado? Minimamente ou nada. Correto? Então nós precisamos limpar o excesso dessas substâncias na mente que gera então em nós a obstrução, a deficiência de visão, uma interpretação errada da vida, ansiedade, medo e insegurança. O que eu faço aqui? Quem sou eu? Muitas dúvidas, muita insegurança e frequentemente então levando a posturas de raiva, de violências, como que decorrem disso. Então, queridos, olhem para este aspecto então desse klesha avidya como a natureza do nascimento humano. Nascemos de um corpo, tem obstrução. Essa obstrução, ela é refinada.
igual o cascalho guardando diamante. É possível melhorar esse equipamento, reduzir essa pressão do elemento terra na mente e nos deixar com mais clara visão de quem realmente nós somos. Então, vamos começar a pensar que a eliminação da ignorância que gera essa ilusão, gera o reforço do ego, gera a falsa percepção da realidade, tá certo? E essa visão deficitária da realidade leva você a criar um conjunto de comportamento e de tradução da vida baseado nessa ignorância. E quando você esparrama isso como doutrina, como visão de mundo, ou se você é um influencer, passa a ser um influenciador desse modo ignorante de ver a vida. Portanto, o conhecimento vidya, ele é o fundamento para a eliminação de todos os outros venenos mentais. Conhecer inclusive que a mente é envenenável. Tá? Me larga, eu sou assim mesmo, diz o irritado, não é? O ególatra, o egocentrado. Me deixa, eu sou desse jeito mesmo. Essa visão dele faz com que ele não perceba a realidade real, que ninguém é de um jeito ruim, tosco, violento, agressivo, desnecessariamente de baixa relação com as pessoas. Esse é o entorpecimento, é uma perda de nossa natureza natural que nós podemos ver na criança, como que ela revela essa facilidade de perceber e se interagir com o mundo, frequentemente quando nascem famílias saudáveis, não é? Então, dentro disso, esse estado de ignorância avidya, precisamos então de eliminar, primeiro com o quê? O conhecimento. Mas vamos lá, o conhecimento exige uma qualidade nossa, e incrível, é uma qualidade espiritual. Mas quanto mais pesado tiver o elemento terra, quanto mais pesado estiver o nosso estado de interpretação da vida, quanto mais iludido, mais dificuldade teremos para superar essa obstrução da busca do conhecimento. O conhecimento é o grande antídoto para a ignorância, que é aquela labaredazinha do Pentecoste que os apóstolos foram iluminados pelo Espírito Santo, por um poder divino de transmissão do conhecimento, correto? Essa labareda, essa fagulha, essa transferência desse software divino, tá? Para a nossa compreensão da vida, o poder da sabedoria é transferível e não só adquirido por esforço. Sempre, todo o caminho é esforço e graça, ok? Suor e inspiração. Parte nossa, parte de Deus. Frequentemente na direção de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Isto é, fazemos e o divino faz 30, 60, 100, sempre muito mais. Quando compreendemos que a nossa existência demanda essa evocação do poder, o que nós fizemos no começo da aula no nosso mantra, nós cantamos Tejas Vinavaditamastu Mavid, lembra? Mavid Vishava, vida é exatamente a raiz da sabedoria, o antídoto para a avidya, a ignorância. A busca do conhecimento pede uma qualidade espiritual nossa, senão ele não se torna viável. Quando o professor diz assim, quem tem alguma pergunta, você levanta a mão. Quando você levanta a mão, você está afirmando publicamente que você não tem conhecimento, que você não sabe aquele assunto, correto? E a grande dificuldade na busca do conhecimento é o medo do julgamento do mundo, o medo da avaliação das pessoas sobre você, o medo que as pessoas te reprovem, te diminua, até te exclua por não conhecer aquele assunto. Por isso que o grande elemento da busca do conhecimento para superarmos a ignorância não é o conhecimento em si, é uma disponibilidade da alma, é uma leveza da alma que podemos chamar então de humildade. A humildade, o joelho flexionado, que você entra na igreja, dobra o joelho direito para representar, quebrar essa percepção de que eu tudo posso. Então você flexiona e vai fazer os seus pedidos no altar diante do divino. Essa é uma linda imagem na busca do conhecimento.
o professor pergunta: quem tem alguma dúvida? Você levanta a mão ou não levanta com medo do julgamento. Pode acreditar, o klesha, o veneno mental da ignorância, é o fundamento da emoção medo. Medo é, na verdade, a expressão da ignorância na realidade material da vida. E o maior de todos os medos, junto com o medo da não existência, de não viver, ou de não existir, ou de morrer, é trazido com o medo da morte, daqui a pouco nós vamos ver, né, chamado Abnivesha. O medo da morte é um dos medos primários que nós temos. Mas, na realidade, o medo que mais obstrui a nossa evolução é o medo da opinião do mundo sobre nós. O medo do que as pessoas pensam sobre nós. Esse estado é uma natureza de defesa, é claro. É uma natureza natural do instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência te diz, né, se defenda, se proteja, inclusive de pessoas que possam te julgar. Em especial, se num dado momento você disse: como é que faz? Como é que é isso? Como eu posso compreender isso? E você foi julgado e humilhado, se você guardar essa imagem de que ao buscar o conhecimento, a aldeia, a vila, o seu grupo social te humilha ou te rebaixa em relação ao outro que aparentemente sabe melhor que você, você guardou uma grande informação. Na busca do conhecimento, as pessoas vão me julgar quando eu não souber. E aí o ego joga com você numa luta pela sobrevivência, mas baseado na ignorância. A luta da sobrevivência baseado na ignorância, ele leva você a fazer a seguinte defesa: então, se eu mostrar que eu não sei, eu posso ser humilhado. Então, eu vou parecer que eu sei. Pronto. É neste momento que surge a armadilha do contrário, junto com a ignorância, junto com a informação de avidya, surge agora a armadilha da arrogância, por técnica de sobrevivência e de existência. Vamos precisar quebrar agora os dois joelhos, dobrar não só um para entrar na igreja, mas dobrar os dois. Algumas tradições indígenas eu convivi, quando vão fazer a reverência ao dia, e eu sigo isso até hoje, nós dobramos os dois joelhos 2 vezes, como já ensinei para vocês aqui em outra live, para poder quebrar exatamente esses espíritos que moram no joelho, essa frequência, essa inteligência primária, não é? Esses seres da natureza, criado então pelo sucessivo pensar sobre isso, gera então essa inteligência espiritual que passa a habitar os nossos joelhos, segundo alguns índios que eu conheci, algumas tradições. 2 espíritos, no joelho direito, a ignorância, no joelho esquerdo, a arrogância. Então precisamos dobrar 2 vezes agora. Para a ignorância, o conhecimento, mas para a arrogância, nem sempre é o conhecimento. E é aí que precisamos agora que a nossa alma venha em nossa ajuda. Eu estou com medo de levantar a mão e perguntar: professor, como é isso? Ou não sei isso, não entendi. Mas o ego disse: olha o que fizeram com você na 4ª série. Então você agora tem que buscar uma outra fonte. Conhecer é mais importante do que o temor que eu tenho com o mundo. A única forma que eu tenho de superar a opinião que eles têm sobre mim, a única forma que eu tenho de superar o temor que eu tenho do que pensam sobre mim, é com o conhecimento de mim mesmo. E não alcanço esse conhecimento sem dizer: me ajudem, me ensinem. Portanto, para os 2 joelhos, o da direita é a ignorância, o conhecimento. O da arrogância, peçam para a sua alma te dar humildade. Aqui estou chamando de alma o seu centro divino, o seu espírito, núcleo. Não só a alma evolutiva, mas o seu centro núcleo, o DNA divino em cada um de nós. Se inspire nessa fonte. Ou se inspire em alguém que foi humilde e alcançou resultados impressionantes. De uma forma ou de outra, a sua alma interna, o seu centro espiritual vem e você diz: por favor, eu não sei como se faz. Pronto. Rasgou o véu da ignorância. Abriu uma fresta, uma greta. E aí você começa a ter
ao conhecimento, e aí vai arrefecendo a ignorância. Porque se a ignorância é alimentada, o elemento terra em você te obstrui de uma tal maneira que você vai experimentar sempre o medo. E o medo, ele é o gerador da própria emoção negativa destrutiva, que é a culpa. Lembram? No paraíso, medo e culpa. Correto? Então nós vamos experimentar sair dessa armadilha da ignorância com o conhecimento, porque vai surgir em nós a experiência da culpa. E aí, não tem outra, né? Perdemos o paraíso. Bom, então, primeiro predomina o elemento terra, a avidya, a ignorância. Patanjali fala mais do segundo elemento. Quando o elemento, de alguma maneira, gera um estado de busca apenas de olhar para si, essa capacidade de olhar para o ego de uma maneira muito doutrinária, muito firme, essa doutrina do ego, esse asmita, esse egoísmo, é o próximo veneno mental. A experiência de avidya gera o egoísmo. O egoísmo, filho da ignorância ou expressão da ignorância. E a ignorância que expressa o medo como desordem emocional, a ignorância vai expressar o estado de culpa, porque é a ofensa ao ego. E esse estado, então, do ego, de olhar só para si, de uma maneira mais doente, mais doída, né? Que a gente chama, então, de egoísmo, de egocentrismo, o caminho para a gente poder remover essa didática, tá? Essa estrutura aprisionada, né, do egoísmo, a gente vai então olhar com vocês como que a identificação, essa identificação, cultura, família, ancestralidade, nos leva a essa visão muito voltada para nós a despeito da vida alheia. Mas acontece algo impressionante. O egoísmo é alimentado pelo exagero de privilegiar-se. Até que, na busca do conhecimento, a gente ouve uma nova mensagem. Na busca de compreender as relações humanas, a gente descobre uma alegria de ajudar o outro pelo bem que o outro pode trazer para nós. De uma forma egoísta no começo, mais ou menos assim, eu te ajudo, você me ajuda, eu falo bem de você, você fala bem de mim, mas com o tempo essa matemática não pode ser tão objetora assim, não pode ser uma função tão estrita assim, ela vai se abrindo, porque de repente alguém faz algo por você, ou por sua família, ou por seu clã, pelo seu clã, de uma maneira tal surpreendente, que você nota que o que você fez por ela é menor do que o que ela fez por você. E nesse momento o seu ego sofre agora um novo aprendizado. É possível ir além do interesse. De novo, precisamos dobrar os dois joelhos? Ignorância, o conhecimento. Arrogância, humildade. Como é possível isso? Como é possível fazer o bem a mais e mesmo que o outro me dê menos, o bem a mais que eu fiz me deixa bem? Essa nova experiência do ego, que é perder um pouco o controle, não é só o controle das coisas, daquela matemática cartesiana, sei lá que nome daríamos para isso, nós começamos a ter agora a dimensão de ir além do emprego, do trabalho por interesse de trocas. Surge uma nova possibilidade: servir. Servir. Já pensou? Fazer algo naturalmente bom para alguém. Alguém vai despertar isso em nós. Normalmente quem nós amamos. Alguém que nós amamos nos inspira a fazer algo bom por ela, além daquilo que eu espero dela. Claro que na obstrução da ignorância, da dureza, na obstrução do ego, no excesso de privilegiar-se, eu nem percebo que a gente pode amar além a própria família, os próprios seres amados. Às vezes alguém tem que nos sacudir dizendo: é seu filho, preste atenção, é a sua esposa, preste atenção. Alguém tem que nos ajudar a enxergar que podemos amar além do ego. Essa experiência começa para nós e vamos abrindo possibilidade de servir ao outro
além daquele interesse do ego. Como é possível isso? A humildade, de novo, vai nos levar a essa lição de transcendência. O agir além do óbvio. Quando agimos além do óbvio, além do interesse, além da troca combinada, o dar a mais, isso se chama servir. O nome no yoga é Karma Yoga. Aqui karma é o sentido positivo da palavra. A nobre ação. O nobre agir, que desperta a virtude chamada Dharma, que é a retidão, que é a nobreza, que é o caráter. O caráter é filho exatamente dessa experiência da abertura psíquica para fazer algo correto, maior, mesmo quando não combina com o meu interesse de ego. O caráter, ele vai além do egoísmo. A nobreza do caráter vai além do egoísmo. Então, o segundo veneno mental, o egoísmo. Vamos falar breve dos próximos, então, depois aprofundamos, só para fazer a sequência. Então, avidya, a ignorância. Avidya, então, o primeiro klesha, a ignorância. Asmita, o egoísmo, o egocentrismo. Autoprivilegiar-se o tempo todo, o segundo klesha. Ok? Raga e dvesha, os dois próximos venenos, que é apego e aversão. Os dois próximos venenos, eles nascem exatamente dessa tentativa de lidar com a ignorância e com o ego. Então eu me apego àquilo por um interesse ou por uma necessidade, mas assim que satisfaz, eu recuso e quero outra coisa. Já observaram como que a mente apega e desencanta, apega e desencanta, apega e desencanta? A música que você canta numa fase, daqui a pouco você não se interessa mais por aquela música. A mente tem essa qualidade de apego e aversão muito rápido. Tem por trás um caminho evolutivo nisso. Tem algo interessante na evolução, que é a busca da experimentação. A natureza da mente experimentar possibilidades. Isso é interessante, desperta a curiosidade, desperta novas possibilidades, novas dinâmicas, ok? Mas, porém, do ponto de vista da ignorância e do egoísmo, esses dois elementos primários dos venenos mentais, apego é apenas domínio de ego sobre algo. E assim que não me interessa mais, eu torno avesso àquilo. A pessoa que você disse, eu te amo, você é tudo para mim, e canta serenata, ela te decepciona, você passa a odiá-la, não quer ver nem morta, leva na justiça e toma as coisas dela toda. A mesma pessoa que você intimamente dizia, você é tudo para mim. A mesma que você disse é tudo para mim, você quer vê-la morta. Pensa que veneno, que lereia é viver desse jeito. E se a gente não ficar atento dentro desse campo de conhecimento como agora, estarmos aqui estudando, apreciando esses conhecimentos, a gente vai deixando acumular esses venenos na mente, tá certo? E aí ficamos sem enxergar a realidade mesmo. E alguém tenta nos explicar e a gente escuta assim, não sei o que você quer dizer. Você não está enxergando, Mário. Não, você que não me entende. Ficamos obtusos, obstruídos, pesados. Correto? Então, avidya, ignorância. Asmita, o egoísmo. Raga, o apego. Vesha, aversão. E abnivesha, o medo da vida, o medo da morte. O medo da morte, que gera o medo da vida. O que será de mim, o futuro? Vamos viajar e começar uma nova empresa. Tenho medo. Esse medo da vida é um dos grandes problemas que nós enfrentamos na experiência humana. Se nós seguimos nas emoções, lembram? Da ignorância, o medo, do egoísmo, a culpa, de raga, o apego, a raiva, a aversão, né? Nos gera então a mágoa e, portanto, o medo da vida nos gera a tristeza. Esse conjunto emocional é destruidor. Vem comigo de novo? Medo, culpa, raiva, mágoa, tristeza. O medo, a ansiedade, a tristeza, a depressão. Essas duas instâncias aqui, que são simbolizadas pelos dois demônios, vermelho e negro. O vermelho, Lúcifer, que gera ansiedade, aquela crença de super felicidade nas coisas, mas de ter tudo,
e depois o desencanto, e o de Satã. Satã é o demônio escuro, o negro, o pesado, o que vive no submundo escuro, o deprimido. A ansiedade e a depressão, por lidar com esses dois demônios, dois venenos da nossa vida. A vaidade, baseada em apego e aversão, ego, apego e aversão, e depois não deu certo esse caminho, caindo na tristeza, na depressão. Esses dois lados, né, esses dois estados demoníacos que estão em nós, também a gente pode começar a decidir dobrar os dois joelhos de novo e buscar no antídoto da ignorância e da arrogância. Da ignorância ao conhecimento, da arrogância à humildade. Buscar por humildade. Precisamos ter um caminho de sabedoria. A sabedoria, o conhecimento, ele ajuda-nos a adquirir a humildade. Depois que o ego cresceu em nós. A humildade é uma experiência natural dos seres. A natureza faz trocas necessárias. Mas lembra que na luta, que na experiência da sobrevivência, um pequeno machucado para sobreviver pode gerar em mim uma dificuldade de lidar com a opinião do mundo sobre mim. E aí eu me tranco na falsa aparência que sei. E aí essa vaidade, ou esse pareço que sei, ele é um grande obstáculo ao caminho evolutivo. A humildade é o grande caminho da evolução. Não se alcança a humildade sem sacrifício, sem autossacrifício. E aí os mestres criaram no passado sacrifícios que desenvolvem em nós a percepção da humildade e a percepção do conhecimento. Então nós vamos fazer oferendas no templo, oferenda às divindades naturais, aos seres, aos orixás, aos elementos que cuidam da natureza, certo? Faremos reverência aos nossos ancestrais, aos nossos pitres, correto? Faremos reverência aos sábios, aos anciões, à própria humanidade, quando ajudamos alguém numa creche, num asilo, quando ajudamos pessoas humanas, né? Quando ajudamos um sobrinho a prosperar, tudo isso é uma forma de autossacrifício pelo bem de alguém. Ok? E por fim, também fazemos o sacrifício e a reverência aos elementos naturais. Esses caminhos foram instituídos pelos mestres, criando 5 sacrifícios. E esses sacrifícios ajudaram, ou yagnas, essas oferendas, essas dinâmicas, esses ritos, ajudaram a nossa alma a saber como lidar com essas instâncias, os elementos, os seres humanos, os ancestrais, as divindades, a hierarquia, os seres nobres e santos e a própria imagem de Deus, do divino. Esses ritos ajudam-nos a quebrar o joelho, a flexionar. Vamos fazer a colheita e pegamos os frutos dourados e oferecemos ao sol, os frutos brancos e oferecemos à terra, as folhas, à lua, às estrelas e ao vento. Assim nós fomos treinando humildade. Os sacrifícios, os ritos, nos ajudavam a encontrar essa genuflexão, essa capacidade de superar a dificuldade da arrogância de não perguntar, de não pedir ajuda àquele que sabe, e nos fecharmos na aparência do eu sei. Então, a frequentar esses 5 templos, tá? Frequentarmos os 5 templos que ajudam-nos a realizar esses sacrifícios, correto? Na própria natureza, na própria sociedade, no plano ancestral onde moram os nossos antepassados, os seres divinos, a divina hierarquia, santos e santas de todas as religiões, e o divino da sua devoção. E aí nos dá a dimensão de sacralizar a vida. E ao sacralizar a vida, nós começamos a buscar o conhecimento no sentido real da existência dele. E não apenas saber dele para fortalecer ego ou domínio, apego e aversão, ou aparências. O real caminho do conhecimento, que é a experiência da aproximação ao divino. Então, nós vamos sacralizar 10 espaços da nossa experiência humana que eu anotei aqui para vocês. A família. Sacralizar a família. O trabalho. A alimentação. A cura, o centro de cura. Os espaços de cura. Hospitais, clínica,
espaços terapêuticos, correto? Os espaços de aprendizagem, bibliotecas, escolas, a arte, os espaços da arte, como expressão do sagrado, o esporte, o templo do esporte, o tanto que nos desenvolve para o conhecimento, ok? O lazer, o descanso dentro de uma experiência da conexão com o divino, a conexão com a natureza como espaço do sagrado, os templos, um lugar em que eu possa expressar a espiritualidade. Claro que o espaço da espiritualidade maior é o nosso coração. Aliás, todos esses templos estão no nosso coração, todos esses espaços. Mas tem um espaço físico para traduzir a sacralidade da minha comunhão com Deus. É muito didático, é muito especial. Então, para repetirmos, a família, sacralizar. O trabalho, sacralizar. Os alimentos, sacralizar. Os espaços de cura, sacralizar. De aprendizagem, sacralizar. De arte, de esporte, de lazer. A natureza, os templos. Tornando a vida o espaço do sagrado, começamos a abrir para o verdadeiro conhecimento de quem nós somos. O autossacrifício vai nos levar à autossatisfação. E essa satisfação real do que realmente somos nos dá autoconfiança. E autoconfiança, autossacrifício, autossatisfação e autoconfiança em si é um triângulo cujo centro é a autorrealização, a experiência da felicidade. Espero ter contribuído falando hoje um pouco dos kleshas, dos 5 venenos mentais, como Patanjali nos traz no seu capítulo 2, Pada 2, do Yoga Sutra, e a gente poder então olhar um pouco para esses saberes. Foi então o nosso momento, os 4 saberes. Estou estudando esse tema no yoga, nas minhas aulas de yoga aqui na Ayurveda, também com meus grupos de cursos que eu dou, os 4 saberes, e aqui com vocês, podendo partilhar desse olhar, tá bom? Podem mandar aqui no privado perguntas, ok? Pode levantar a mão, eu não sei. Pode perguntar, partilhar comigo, ok? Ou deixar aqui nos seus comentários. Lembra que também vai estar lá no YouTube, no canal da Ayurveda Terapia, essa mesma aula. Lá fica no playlist gravadinha todas as sequências das aulas do momento dos 4 saberes, você pode apreciar lá. Se você gostou, né, manda aí o seu coraçãozinho para a gente partilhar, para a gente irradiar essa energia para o bem dos seres. Cada coraçãozinho que você explode aqui energeticamente vira uma frequência que vai fazendo o bem pelo mundo afora. Se você gostou, compartilha com as pessoas, tá bom? E sempre um grande prazer poder estar com vocês, queridos amigos, queridos todos que estão aqui, todos vocês que estão conosco, fico muito feliz, tá bom? E vou entoar o mesmo mantra, porque o mantra faz parte dos grandes antídotos para impedir a ignorância. Portanto, o conhecimento, a alimentação benéfica, bons alimentos de todos os níveis, o mantra, as orações, a leitura dos clássicos da humanidade, dos textos sagrados, a música erudita, a música elevada. Esses 5 princípios fundamentam a saída de avidya e encontrarmos a sabedoria. Dentre tantas coisas que a gente pode fazer para alcançar. Então vou encerrar entoando um mantra que também faz parte dos mantras de iluminação do pensamento, do coração, da consciência. Peçam a Deus o conhecimento. Estudem, leiam, dediquem horas aos seus estudos, fechem os livros, põe debaixo do travesseiro e peça a Deus a iluminação. Esforço e graça. Ok? Esforço e graça. Trabalhe, mas também abra-se para que algo nos ilumine e uma clara visão das coisas
nos alcance. Está bem? E assim a gente pode perceber melhor. Ok? Isso. Os mantras, as orações. Então a gente pode dizer assim, o conhecimento em si, todo o conhecimento. Ok? A alimentação, os mantras e orações, a leitura da sabedoria universal humana e dos livros, dos textos sagrados e da vida sagrada dos seres, correto? São das formas fundamentais, e a arte, onde a música alcança o ápice no processo de aprendizagem. Então, vamos entoar o Gayatri Mantra com vocês. Unam suas mãos diante do coração, fechem os seus olhos. Om Bhurbhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Tat Sat. Om Namo Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. O mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Namastê. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença aqui. Que a gente possa continuar nesse caminho da claridade que nos guia. Os olhos, os pés, as mãos, o coração, a inteligência e a nossa potência de amar. Fiquem com Deus, tudo de bom. Nós nos encontraremos em breve então. Namastê a todos.